E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo na santa paz? Aqui quem tá falando é a Miriam, também conhecida como Nerd Cinéfila. Ontem foi o dia do psicólogo e eu não poderia deixar esse dia em branco. Hoje nós iremos falar de Gênio Indomável, de 1997, dirigido por Gus Van Sant. É um drama romântico, conta a história do Will Hunting, interpretado pelo Matt Damon. É um jovem, né, com seus 20 anos. Ele é um gênio, mas ninguém sabe disso. Ele se esconde atrás da sua genialidade e vive uma vida simples com os amigos, Ben Affleck, o Casey Affleck, né? E sai por aí nos bares, arrumando confusão. Ele trabalha como faxineiro numa empresa, né, de tecnologia, muito famosa, muito requisitada, e é aquele tipo de cara que vive essa vida, essa rotina, né? Até que um dia, um professor de matemática, o Geraldi, deixou um exercício extremamente complicado de matemática para resolver, que ninguém estava conseguindo, e o Will resolveu. E isso deixou todo mundo intrigado, principalmente o professor, porque ele sabia o quanto aquela pergunta de matemática era difícil. E teve um dia, né, que o professor, junto de outro professor, viu o Will mexer na lousa, que ele tinha deixado um outro problema tão complicado quanto o primeiro. E ele pensou que ele estivesse zoando, rabiscando, apagando, e nada disso. O Will estava apenas resolvendo, né? E depois que o professor viu que o rapaz apenas estava resolvendo o problema que os seus alunos não conseguiam, ficou intrigado, ficou curioso para saber quem era aquele rapaz que resolveu um problema tão complicado, tão difícil de ser resolvido, e ainda mais tão rapidamente quanto o rapaz resolveu. Bem, o Will, ele é um cara cheio de traumas de infância. Ele é um cara com um gênio difícil. Ele sempre está arrumando confusão. Ele já passou na delegacia por várias vezes e ele sempre nos julgamentos usava frases de livros, coisas que estão na Constituição norte-americana. O cara é inteligente pra caramba e sabia disso, né? Então, ele vivia em encrenca, vivia se enroscando com as pessoas, e numa dessas vezes, ele acabou sendo preso, né? E o professor Geraldi, ele soube, né, que o Will tinha sido preso e propôs de o rapaz ser solto, né, mas com duas condições. Primeiro, que o rapaz, o Will, ia trabalhar
com esse professor nessas questões difíceis de matemática, até aí beleza, e que o Will ia passar com um psicólogo. Essa parte já foi mais complicada, porque o Will, por ter tido vários problemas psicológicos, ele não confiava em qualquer pessoa, ele não deixava, assim, uma outra pessoa do nada chegar até a ele. Então, ele passou com alguns psicólogos e sempre com uma ironia, com arrogância, não querendo fazer as sessões. Uma coisa que é extremamente importante é você tem que aceitar o que o seu paciente deseja. Então, se, por exemplo, eu sou psicóloga, então se eu for atender uma pessoa que não quer ser atendida, eu não vou forçar, porque é o paciente que precisa, criar laços com você. Tem que ter empatia. Então, o cliente precisa ter confiança em mim, acreditar em mim e vice-versa. Então, o que acontece? Não dá certo, né? Com nenhum desses psicólogos não dá certo. Mas, o professor, em uma última tentativa, falou com Sean Maguire. Quem é Sean Maguire? É o Robin Williams, que era um professor de psicologia, né? E foi lá, né? O Sean, então, atendeu o rapaz, né? O Will. No início, o Will tentou fazer a mesma coisa, ser cínico, tratar assim com ironia, com até pouco de falta de respeito, mas o Sean, o Robin Williams, era um cara experiente, né? Ele estava formado há 30, 40 anos, não sei, e soube contornar. Então, no início, era uma relação médico e paciente meio conturbada, né? Só que aos poucos, o Sean, né, consegue derrubar as barreiras, consegue desarmar, né, os muros que estavam ao redor do coração do Sean. E aos poucos, ele foi tratando, né, de temas importantes, como o Will tinha uma namorada, ou tinha uma mulher do qual ele saía, a Skylar, e que é a Midlife, só que ela estava a ponto de viajar para uma outra cidade. Então eles moravam em Boston, né? E ela ia para uma outra cidade, fazer uma outra faculdade, e ele não foi. Por quê? Porque ele tinha medo de se entregar totalmente a ela, tinha medo de ser rejeitado de novo, tinha medo do campo onde ele nunca pisou, né? Então ele não sabia se esse relacionamento ia dar certo ou não, né? Então, assim, é muito bacana isso, né? Você vê o Sean Connery com o Matt Damon, teve cenas que foram improvisadas, né? A cena que ele diz que da mulher que soltava pum enquanto dormia foi uma cena improvisada. E o Matt Damon deu risada. Então aquilo foi um improviso. E a cena do abraço que os dois se dão, né? E o Sean, né, diz que não é culpa do Will, também meio que foi improvisada. Então o Robin Williams, ele deu razão aos sentimentos, né? Então ele trouxe essa profundidade emocional.
e ele usou experiências próprias. Então, ele mesmo, na vida real, tinha perdido a esposa. Então, ele deu mais realidade nessas cenas. E uma outra coisa que o Will não sabia é o professor Gerald, ele estava pressionando dele aceitar um cargo bom, cargo que desse futuro. Mas ele não queria isso, ele, na verdade, o Will não sabia o que ele queria. E foi através de sessões, de consultas com o Sean, com o Robin Williams, que ele viu o que ele realmente queria. Agora eu lhe pergunto, pergunta que vale $1 milhão. O que será que aconteceu? Ele aceitou o emprego, ele aceitou as mudanças. O que será que aconteceu? Curiosidades. O Matt Damon e o Ben Affleck escreveram esse roteiro, então eles ganharam o Oscar de melhor roteiro original. Na verdade, o Matt Damon tinha feito uma peça, não, tinha escrito, né, isso para uma aula dramática em Harvard, e eles aumentaram, né, e isso se transformou no roteiro, né, que eles ganharam o Oscar. Bem, quem não assistiu ainda, eu super recomendo. Robin Williams está maravilhoso, Matt Damon, Ben Affleck, irmão do Ben Affleck, enfim, vocês vão gostar. Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa, comentem aí embaixo o que vocês acharam. Fiquem com Deus e até a próxima.